Fala pessoal, seja muito bem-vindo todos a mais uma live de Zabbix. Para quem está chegando agora e não conhece aqui o canal, aqui nós discutimos sobre monitoramento com Zabbix e compartilhamos toda a nossa experiência em projetos para te ajudar a se especializar em monitoramento. Eu sou Robert Silva e na live de hoje nós vamos falar sobre monitoramento de servidores com Zabbix. Beleza? Bom, confirmem para mim se o áudio está ok, se vocês estão conseguindo me escutar bem, para que eu possa ter certeza que está tudo funcionando e a gente consiga dar andamento aqui na nossa live, no nosso bate-papo, na nossa aula. Beleza? Confirma para mim se está tudo ok. Eu estou abrindo o retorno aqui só para confirmar do meu lado também. Vamos ver. Bom, perfeito. Aparentemente está tudo ok. Show de bola o áudio. Ok, o MacGyver já comentou lá. Maravilha. Bom, então vamos lá, turma. Vamos ser direto. Monitoramento de servidores com Zabbix. A gente vai focar hoje no monitoramento com Zabbix Agent. Ah, Robert, mas dá para monitorar servidores com SNMP? Dá. Mas assim, a gente fez uma live explicando sobre o poder do Zabbix Agent. Quem assistiu, quem não assistiu, corre que ainda dá tempo. Se você estiver vendo essa live aqui gravada, infelizmente, talvez essa live você vai ter que procurar. Talvez ela não esteja mais disponível, mas tem que dar uma olhadinha aqui no canal. Beleza? O que acontece? Monitoramento com SNMP, você perde muitas funcionalidades, você perde muitos recursos e você acaba ficando muito restrito. Beleza? Por que restrito? Porque você vai depender do que o sistema operacional entrega para você ali no SNMP. Já com o Zabbix Agent, você consegue tocar isso de forma meio que independente. Você não tem a necessidade de ficar dependendo de SO, de configurar alguma coisa, ou de configurar algum módulo. Então, por esse motivo que o monitoramento de servidores com Zabbix, a gente vai estar tocando através do Zabbix Agent. Beleza? Perfeito. Bom, antes da gente continuar, eu preciso dar um recado importante para vocês. Estamos em live, essas lives são de aquecimento para a jornada do monitoramento, que está chegando, vai acontecer agora entre os dias 3 e 5 de agosto. E para quem não conhece a jornada do monitoramento, é um evento de 3 dias, são 3 aulas, dessa vez vai ser 3 aulas ao vivo, eu comigo ali, sentindo a energia de vocês, conversando com vocês, interagindo com vocês ao vivo, concentrando mais pessoas ao vivo para que a gente consiga passar nossa mensagem. E o nosso objetivo é compartilhar toda a nossa experiência, um método, um passo a passo para você conseguir sair do zero ao especialista em monitoramento com Zabbix. Robert, mas do zero ao especialista em monitoramento com Zabbix, você está sendo muito agressivo ou muito genérico? Não, a verdade é que é possível. Quem está aqui assistindo esse conteúdo é porque já conhece, já sabe a necessidade de usar o Zabbix, só que às vezes precisa de um direcionamento. E eu, devido a anos de experiência com Zabbix, anos de experiência executando projetos nos mais diversos segmentos, então não é uma pessoa que só executa projeto na empresa que trabalha, não. Como eu atuo em consultoria, a JLCP é uma consultoria, a gente atua em diversos ambientes, então a gente tem muito conhecimento e muita experiência para estar compartilhando com vocês, beleza? Maravilha, então, para quem quiser participar, relembrando, vai acontecer entre os dias 3 e 5 de agosto, totalmente ao vivo, tá? Para a gente conversar, bater um papo, compartilhar muito conhecimento com vocês. O link da inscrição, novamente, né, totalmente gratuito, tá aqui na descrição do YouTube, tá na descrição do vídeo do Facebook, tá no post do LinkedIn e quem quiser acessar o Instagram, JLCP Tecnologia, tá lá na bio. Então são 4 lugares, 4 canais para você conseguir encontrar o link e fazer a sua inscrição. Beleza? Esse era o recado que eu tinha que dar para vocês. Agora vamos falar sobre pilares do monitoramento de servidores, que isso a gente pode levar para qualquer lugar, não especificamente de servidores, mas você precisa ter ideia que esses são os pilares básicos que sustentam o monitoramento, tá? Então, quais seriam esses pilares? Primeiro, disponibilidade. Sempre que a gente está monitorando alguma coisa, a gente precisa monitorar a disponibilidade, porque é a única forma que a gente tem de saber que aquele alvo do nosso monitoramento, nesse caso, que aquele servidor ele está disponível ou não. E como que eu monitoro essa disponibilidade, Robert? Eu vou contar aqui para vocês, então continua assistindo, tá? Então, disponibilidade, desempenho. Por que desempenho? Porque, vamos lá, nos pilares do monitoramento, a gente começa sempre com a disponibilidade, porque a disponibilidade é o que vai dizer para a gente se aquele equipamento, se aquele servidor ele está disponível e os usuários, os clientes finais estão conseguindo acessar todos os recursos que ele precisa entregar.
Já o desempenho é para que você consiga monitorar e identificar o seguinte: olha, está disponível, porém o desempenho está satisfatório, o desempenho está degradado, o usuário está tendo dificuldades em acessar esse servidor, em trabalhar dentro desse servidor. Como que está tudo isso? Então, são esses dois principais pilares, e a gente tem um terceiro, que eu coloquei aqui durante a preparação dessa aula, que são métricas de monitoramento. Como assim métricas de monitoramento? Na verdade, são métricas de acompanhamento. Então vamos lá, já vamos corrigir aqui. Então nós temos ali, aqui ó, acompanhamento. Então nós temos disponibilidade, vamos lá, disponibilidade, desempenho e métricas de acompanhamento. Vamos reformular aqui, é o seguinte: a disponibilidade é quando a gente garante que os serviços estão disponíveis, que o usuário consegue acessar. O desempenho é quando a gente garante que, além de disponível, o serviço, aquele servidor, ele também está com desempenho satisfatório, ou seja, o usuário está acessando rápido, ele não está tendo lentidão, ele não está tendo travamento, ele não está tendo dificuldade em estar utilizando. E por último, nós temos métricas de acompanhamento. Robert, mas as métricas de acompanhamento, ela não poderia englobar disponibilidade e desempenho? Sim, poderia. Mas por que eu coloquei aqui num ponto separado? Porque muita gente acha que tudo que a gente monitora precisa ter uma trigger. Todo item que é coletado, ele precisa ter uma trigger. E a verdade é que não. Existem métricas que elas vão servir como apoio para a gente fazer um troubleshoot. Existem métricas que vai servir para a gente ter mais informações do ambiente, como o inventário ou algo nesse sentido. Por isso que eu separei nesses 3 pilares aqui, tá? E eu trouxe também algumas métricas comuns. Pode estar faltando alguma coisa aqui, mas a ideia é que você tenha um norte, tenha um direcionamento. Então, quais são essas métricas comuns? Quando a gente fala de disponibilidade, nós estamos falando sobre status do Zabbix Agent. O Zabbix Agent está retornando ou não? Muita gente acha que eu vou monitorar o servidor, mas para mim saber se ele está disponível, eu tenho que monitorar status de um serviço, status de uma porta. Não. Vocês têm que ter em mente que o agente, ele é o responsável por trazer a informação para vocês do servidor. Se ele não está trazendo informações para você desse servidor, existem algumas possibilidades. A primeira que você tem que ter em mente é: esse servidor está indisponível. Mas antes de você já sair alarmando todo mundo, falando, o servidor está indisponível, etc e tal, você precisa pedir para o seu time de nível 1, ou para você mesmo, se for você que faz, acessar esse servidor e entender. Então, lembra, o alerta do Zabbix é falar, opa, algo de errado está acontecendo. E aí, durante esse opa, algo de errado está acontecendo, primeira coisa que a gente faz é o quê? Iniciar o troubleshooting. E esse troubleshooting, ele começa quando você tenta acessar aquele servidor. Esse é um ponto. Conseguir acessar o servidor, o Zabbix está trazendo um falso positivo? Não necessariamente. Você vai ter que avaliar se a comunicação entre o Zabbix Agent e o Zabbix Server ou o Zabbix Proxy está realmente funcionando, está realmente liberada. Porque muita gente acha que o status do Zabbix Agent está alarmando como indisponível, mas eu consigo acessar o servidor. Então o problema está no Zabbix. Não. O problema não está nos Zabbix. Se está funcionando de forma incorreta, ou seja, alarmando algo que não deveria, você tem que identificar o porquê. E como que você identifica? Analisando porta de conexão. Primeiro ponto, o serviço do agente está disponível? Está executando ou não? Às vezes o serviço não está executando. O que o log do Zabbix Agent traz? Às vezes, no próprio log, você vai conseguir identificar se o Zabbix Agent for ativo, se ele não está conseguindo fazer a conexão com o Zabbix Server, se ele for passivo, se ele não está aceitando a conexão com o Zabbix Server. Aí pode ser endereço IP errado, porta errada, regra de firewall. Então, principalmente no Windows, quando você instala o agente, se tem o firewall do Windows habilitado, você precisa criar a regra para permitir essa conexão. Se você não criar essa regra, essa conexão não vai acontecer. Entendeu? Então, o status do Zabbix Agent é a primeira métrica que vai te dizer meu servidor está disponível ou não, tá? Se ele não tiver reportando corretamente, você precisa identificar e resolver o problema. Não deixe para depois. Então, essa é a primeira métrica aqui da disponibilidade. A segunda é o ICMP ping, né? Essa questão do ICMP aqui do ping é só para vocês terem uma ideia. Eu preciso só de 1 minuto de vocês, porque pandemia, infelizmente,
Meu filho está em casa, ele acabou subindo a escada. Então, por favor, eu peço a compreensão de vocês. Me dá um minuto, a gente já volta aqui nesse CMP Ping, ok? Eu só vou ver que ele está aqui na porta do escritório e minha esposa está lá embaixo. Um minutinho, por gentileza. Pronto, turma, voltei. Obrigado pela a compreensão de todos. Maravilha, então vamos dar sequência. Quando a gente fala aqui do ICMP Ping, muita gente acha que a métrica de disponibilidade dos servidores está diretamente relacionada ao ping. Eu não gosto dessa abordagem, porque o ping ele pode ter algumas interferências, da mesma forma que o status do Zabbix Agent. Quais interferências? Regra de firewall. Principalmente em ambientes onde o ping ele é bloqueado de propósito. Então você não vai conseguir pingar. O ping também ele é falho, porque imagina que trocou o IP daquele servidor, ou alguém subiu algum dispositivo naquele servidor e está afetando o monitoramento, está causando algum tipo de falso positivo. Então, talvez utilizar o status do Zabbix Agent em conjunto com o ICMP Ping pode ser a melhor abordagem para que você consiga estar monitorando seus servidores. Tá claro para vocês até aqui? Vocês tinham essa clareza da importância do Zabbix Agent ou não? Comenta aqui para mim se vocês estavam cientes dessa importância aqui ou não era dessa forma que vocês pensavam. Vamos agora dar o comentário aqui de vocês para a gente dar sequência. Vamos ver. Deve estar chegando. Pequeno delay aqui. Maravilha. Maravilha. Então vamos aqui dar sequência, tá? Serviços e processos. Quando a gente fala de disponibilidade, a gente ainda precisa focar também em serviços e processos. A gente tem alguns pontos da disponibilidade. Primeiro ponto é o servidor. Ele está realmente disponível? Ele está realmente acessível? Beleza. E esse servidor, qual que é a função dele? Qual que é a responsabilidade dele dentro do nosso ambiente? A gente consegue mensurar isso? Sim, através de serviços, processos. Por exemplo, se é um servidor que roda um AD e um DHCP, ambiente simples, mas que o monitoramento pode ajudar e dar muita visibilidade. AD e DHCP. Os serviços do AD e do DHCP estão disponíveis? Eles estão executando? O log desses serviços, eles retornam alguma coisa dizendo que talvez tenha algum problema? Então, vocês têm que entender e aplicar esse monitoramento. Como que você aplica? Entendendo a chave correta. Por exemplo, para Windows, status serviço, service_info, service.discovery para fazer a descoberta e para monitorar o serviço. Para Linux, a gente pode estar utilizando o proc.num. No caso, o proc.num, o que ele faz? Ele conta a quantidade de processos em execução. Então, dependendo do serviço que você tem que ter um processo, tem que ter dois, você vai ter que estudar o ambiente e mensurar. Às vezes, uma aplicação tem um processo só, ou às vezes essa aplicação ela tem 10 processos, aí de repente ela fica com 9 ou com 8, significa que algum processo foi interrompido e você precisa alarmar. E aí é onde você tem que ter cuidado. Não adianta você monitorar um processo com proc.num, tá lá retornando 10. E a sua trigger tá falando, olha, alarma se for acima, aliás, se for menor que 1, ou seja, se for igual a 0. Porém, quando cai de 10 para 9, de 10 para 8, significa que 2 processos morreram. Tem alguma coisa errada. Então, você tem que monitorar, entender aquilo que você está monitorando e configurar a sua trigger de acordo com a sua necessidade e de acordo com o comportamento do ambiente que você está atuando. Perfeito? Maravilha.
E aí nós temos um outro ponto que é o desempenho. Aí a gente entra realmente em desempenho. Quais são as métricas comuns de desempenho? Utilização dos recursos, né? Então, utilização do CPU, utilização de memória, utilização de disco, utilização de rede. Robert, você falando dessa forma, então, me parece que a gente vai ter poucos itens? Não, porque dentro da utilização de recursos, a gente tem algumas variações de itens que vai trazer diversas informações para a gente. Vamos falar, por exemplo, de CPU. Se a gente está dentro do ambiente Linux, a gente tem a carga de CPU. A carga de CPU ela já é dividida em 3 momentos: 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. Load average dos servidores Linux. Nós temos a utilização de CPU em porcentagem. Então, essa utilização de CPU em porcentagem, ele mostra para a gente ali quantos por cento a gente está utilizando, mas a gente sabe que, dependendo do servidor Linux, a utilização de CPU pode estar alta, mas se o load está tranquilo, é o suficiente para o ambiente funcionar, é o suficiente para o ambiente estar no ar e tá tudo ok. Então a gente tem que ter essas variações. Ainda mais, quem conhece um pouco mais de SEO, vai um pouco mais a fundo na questão da CPU, porque a gente pode ter aqui, por exemplo, CPU idle time, CPU IO wait time, CPU nice time, CPU system time, CPU user time. Então são tudo métricas de CPU, mas que trazem informações diferentes e dependendo do comportamento do seu ambiente, essa informação vai dizer se aquilo é bom ou ruim ou não. Já tive casos de o load average ele não ser tão importante, o pessoal fica mais de olho ali no CPU idle time. Então, beleza, é particularidade daquele ambiente, daquele administrador de redes, aquele administrador de sistemas, essas métricas, tá? Aí a gente tem ali número de CPU, entre tudo mais. Quando a gente está falando de memória, nós temos também algumas métricas interessantes, né? Porque é importante vocês entenderem que memória, ela se comporta de forma diferente dentro do Linux e dentro do Windows. E existe informações na documentação dos hábitos que descreve isso. Por exemplo, quando a gente vai estar monitorando memória, nós temos, no caso do Linux, memória disponível em porcentagem. Aí nós temos o swap, nós temos o total de memória e a memória utilizada. Se a gente vai num servidor Linux, a gente sabe que tem memória em cache, que tem memória swap, que tem memória separada por tudo quanto é canto. Então, se você não for um bom administrador de sistemas, é importante que você converse com o time que administra o seu servidor e entenda qual métrica é importante para ele. De repente, aquele servidor ele tem um comportamento específico que a memória disponível é o que vai garantir realmente se o ambiente está saudável ou não está. Então, você precisa entender. Quando a gente fala de métricas de disco, a gente está falando ali também numa descoberta, né? A gente vai fazer uma descoberta, então, dos discos, e a gente consegue monitorar tanto o disco físico quanto o disco lógico. No disco físico, a gente consegue monitorar os blocos, trazer informações, por exemplo, de inode, informações de fila. Quanto tempo que a gente está demorando para escrever, quanto tempo que a gente está demorando para ler. Isso é uma métrica importante de disco. Muita gente acha que disco é só monitorar a capacidade, né? O tamanho total, o tamanho utilizado, o tamanho free. Mas não, cresceu muito essa demanda de entender realmente e um pouco mais a fundo esse desempenho do disco. O disco está com espaço, ok, mas entra naquele ponto. Será que o desempenho dele está o suficiente? Às vezes você tem uma fila de disco muito grande, você tem uma fila de escrita, significa que a aplicação que você está rodando ali, ela está demandando muita escrita e o disco não está conseguindo suprir essa necessidade. Então você tem que ter ideia para você cada vez mais ir agregando essas informações, né? Então nós temos diversas informações, como eu falei, dessa parte de leitura e escrita, a média da fila desse disco, a gente pode fazer por disco físico, por LVM, tem diversas situações que a gente pode estar utilizando. Nós temos também ali dentro da parte de sistemas de arquivo. Então no sistema de arquivo, sim, nós vamos trazer o total, o usado, o space livre, né, o espaço livre em porcentagem, o espaço utilizado em porcentagem, quanto que eu tenho de inode disponível e assim por diante. Então são métricas que a gente tem que ter, que a gente tem que olhar com mais cuidado. Muita gente acha que é só chegar e colocar o template padrão. Você tem que entender o que o template está trazendo, por que ele está trazendo daquela forma. Muita gente não sabe, por exemplo, quando a gente tem um alarme de CPU IO wait, o que isso significa? O CPU IO wait, ele pode estar indicando que você tem um problema de disco, que seu disco não está respondendo no tempo rápido o suficiente às requisições e com isso está degradando
né, a utilização do CPU, porque o CPU está tendo que processar muito mais, fazer muito mais requisições por segundo ali, para poder dar conta e trazer esse dado, essa informação para o usuário, para a aplicação do usuário. Entendeu? E aí nós temos também a parte de network, né, para finalizar. Então, dentro dessa parte de network, o que eu vou trazer de informação? Depende muito do seu ambiente. Tem ambientes que a gente só traz tráfego de entrada e saída, tem ambientes que a gente quer saber quantos bits foram recebidos e quantos bits foram enviados, tem ambiente que a gente quer saber quais são os pacotes de entradas que foram descartados, pacotes de entradas que estão com erro, pacote de saída que foi descartado, pacote de saída que está com erro. Então, tudo isso são informações que você precisa avaliar e entender. Será que realmente eu preciso de tudo isso? Isso mostra para todos vocês que monitorar servidores não é só CPU, memória, disco, rede, disponibilidade, mas o que eu vou monitorar desses recursos? O que você vai monitorar desses recursos vai te direcionar melhor quando um problema está acontecendo ou não. E principalmente para entender mais como funciona o seu ambiente. Maravilha? Tá claro para vocês até aqui? Estamos aqui, Jorge. Estamos aqui. Maravilha. Tudo ok para vocês, né? Perfeito? Show. E como que a gente monitora tudo isso, né? A gente vai recapitular. Só que antes de recapitular, vamos falar também sobre as métricas de acompanhamento. Essas métricas de acompanhamento são, por exemplo, informações do sistema, qual que é a localidade, qual que é o nome do servidor, qual a versão do SO. Como eu disse, são métricas que, por exemplo, você pode estar utilizando para fazer um inventário, para criar um dashboard, para facilitar a visualização do seu usuário. Às vezes você tem todas essas métricas de disponibilidade e desempenho, mas aí o usuário olha o dashboard, tá, mas da onde que é isso? Qual que é o IP? Qual que é o nome da máquina? Então você precisa também ter essas informações. Maravilha? Show. E dentro dessas informações, você também precisa trazer informações do Zabbix Agent. Isso aqui é muito interessante para você tirar métricas posteriormente. Qual a versão de todos os seus Zabbix Agent? Será que eles estão defasados? Será que eles estão atualizados? Qual que é o esforço para você implementar uma nova funcionalidade? Será que vai funcionar naquele ambiente seu que já está no ar? Ou será que não vai funcionar? Então, tudo isso aqui você precisa ter em mente, você precisa ter ideia de como estar fazendo. Beleza? E aí, para concluir, a gente vai fazer uma breve revisão para quem ainda não entendeu, para quem não viu ainda mais sobre o Zabbix Agent. O Zabbix Agent ele tem dois modos de configuração. Ele funciona do modo passivo e do modo ativo. O modo passivo é o seguinte, é quando o Zabbix Server conecta no Zabbix Agent e solicita a coleta dos itens. Ok? Então o Zabbix Server vai lá, conecta no Zabbix Agent e faz a solicitação, olha, eu quero essas métricas. Tá? Essas conexões elas são realizadas com base no cadastro da interface de rede, que ali vai estar apontando o IP ou o DNS e qual que é a porta que esse host, que esse Zabbix Agent está escutando. Tudo isso tendo configurado certinho e lá no arquivo de configuração do Zabbix Agent você configura os parâmetros do server e do listen port. Você vai estar apto a receber as conexões do Zabbix Server e vai estar conseguindo monitorar os seus servidores com o Zabbix Agent. Nós podemos também enviar essas informações do Zabbix Agent para mais de um Zabbix Server. Então, vamos supor que você chega o seguinte, que você chega e você está dentro de um cliente novo seu e esse cliente já utiliza Zabbix ou alguma outra empresa tem um Zabbix ali instalado. Você não precisa desinstalar o agente. Você pode apontar para esse agente enviar para o seu servidor também, tá? Bom, o Pablo perguntou aqui se a transmissão está 144. Pablo, para mim, aqui ela aparece como Full HD, 720, tá? Eu tô no YouTube aqui e ele tem a qualidade até 720. Beleza? Então aqui para mim tá assim. Show. Esse é o funcionamento ali do nosso Zabbix Agent passivo, tá? Então uma prévia ali, uma revisão para vocês terem ideia. Nós temos também então o Zabbix Agent ativo. O Zabbix Agent ativo é quando o agente se conecta no Zabbix Server e envia os itens.
coletados. Então, eu vou mostrar um fluxo para vocês para que facilite esse entendimento. Mas o que vocês precisam saber é que a conexão, nesse caso, ela vai iniciar do lado do agente. Existe N vantagens para você estar utilizando. Utilização de menos recurso do Zabbix Server, facilidade na configuração das regras de Firewall, entre outros pontos. Mas não são pontos que a gente vai abordar agora, porque senão a gente vai se esticar muito para esse lado de desempenho e o objetivo é tirar vocês aqui do zero para que vocês consigam começar a engatinhar ali no mundo do monitoramento, fazer os seus primeiros monitoramentos e assim por diante. Beleza? A conexão, então, nesse caso, ela é feita com base no nome do host configurado na interface web. Então, nós vamos ter um hostname ali chamado Zabbix Server, e esse hostname ele tem que ser o mesmo nome que está configurado no arquivo de configuração do Zabbix Agent. Como que é isso? Então, olha só, para que a conexão seja aceita, nós precisamos configurar o Zabbix Agent.conf nos parâmetros Server Active, Hostname, e aí a gente vai conseguir definir. Existe um ponto importante existe um ponto importante referente ao hostname, que é o seguinte: o hostname você pode colocar de forma manual, inclusive colocar um nome que não é o nome da sua máquina, pode ser outro nome, tá? Caso esse nome não seja definido, o que ele vai utilizar? Vai utilizar o parâmetro hostnameItem. Nesse parâmetro hostnameItem, por padrão, ele utiliza a chave system.hostname. Você pode estar alterando essa chave também. Caso o hostnameItem também esteja comentado, o Zabbix vai, por padrão, utilizar a chave system.hostname. Então, dentro dessa chave, a gente vai ter ali o nome da máquina. Robert, em que situação que eu mudo o hostname, que eu deixo ele fixo ali, né, definido de forma fixa? Existe uma situação onde eu tinha que monitorar dentro de um Zabbix Server vários clientes. E nesses vários clientes, ia ter situações onde eu ia ter o nome do servidor em mais de um lugar. E aí, dentro do Zabbix, a gente só pode ter um host com o mesmo nome, né? Então, o que eu fiz dentro do hostname? Eu coloquei uma abreviação do nome do cliente. Então, coloquei, sei lá, JLCP-SRV1, JLCP-SRV2, JLCP-SRV3 e assim por diante. Então, dessa forma, eu conseguiria ter servidores com o mesmo nome, porém, mostrando qual era o cliente. Então, isso eu conseguia fazer o autorregistro e possibilitava eu monitorar todos eles através do Zabbix Agent ativo. Perfeito? E aqui é o seguinte, o Zabbix Agent ativo, ele consegue fazer um buffer de memória. Caso ele perca a conexão com o Zabbix Server, por padrão, o tamanho, né, é de 100 valores. Então, se ele perder a conexão com o Zabbix Server, ele consegue guardar até 100 valores em memória para quando essa conexão voltar, ele possa enviar novamente, ok? Ele então envia os itens coletados para o Zabbix Server também a cada 5 segundos ou quando esse buffer de 100 valores fica cheio. Então, novamente, o agente ativo ele envia os itens coletados para o Zabbix Server ou para o Zabbix Proxy a cada 5 segundos ou quando o buffer fica cheio. Beleza? Claro para vocês até aqui? Bom, para a gente estar finalizando essa aula aqui, preparei algo interessante. Bora para o terminal? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui um front-end, onde eu já tenho um Zabbix instalado. Tá? Um front-end onde eu já tenho um Zabbix instalado. Barra Zabbix aqui. Beleza? E aqui eu vou acessar ele. Vamos ver se ele acessa. Está numa velocidade. Maravilha. Acessou. Então vamos supor que chegou um cliente para você, um cliente Linux, e você precisa ativar o monitoramento nesse cliente. O que você pode fazer? Tá? Nesse caso aqui, eu não vou considerar o seu entendimento sobre templates, o que cada item funciona. Eu vou partir do princípio que você já tem um template ali padrão. Então, até você mesmo, se for um usuário que não administra os Zabbix, mas for uma pessoa responsável por cadastrar novos hosts, agora você vai conseguir entender como é que isso funciona. E se você não tiver essa posição, você pode falar para o seu time, olha, eu aprendi como é que eu ativo um novo cliente de monitoramento. Será que eu posso fazer aqui na empresa? Aí com isso você vai crescendo cada vez mais, tá? Então, beleza. Nossa situação é a seguinte, um Zabbix Server, você precisa ativar o monitoramento de um novo servidor Linux. Por onde eu começo? Primeira coisa, você vai no servidor Linux, você precisa monitorar, tá? Então aqui no meu terminal eu tenho duas telas, um é o servidor Linux, outro é o meu Zabbix Server, beleza? Então no servidor Linux você precisa monitorar, o que você vai fazer? Você vai verificar qual que é a versão do SO. Então eu vou vir aqui, ó, nesse caso eu vou verificar, é um Oracle Linux na versão 7.9, beleza? Oracle Linux,
versão 7.9, então tem como base ali Red Hat, Fedora e assim por diante. Perfeito. Já que eu tenho essas informações agora, qual que é o próximo passo? Vamos instalar o Zabbix Agent. Como que eu instalo? Olha só, a gente pode vir simplesmente aqui, zabbix.com/download. Então, dentro do download aqui, a gente vai encontrar informações de como fazer o download do nosso pacote. Vou escolher a versão aqui desse Zabbix, a versão LTS, versão 5.0. Vou selecionar aqui, por exemplo, Oracle Linux, tá? Só que nesse caso aqui, ó, eu estou selecionando o pacote do Zabbix Server. Não é isso que eu quero. Eu quero aqui, ó, o pacote do core, né? Nem o Zabbix Server. Eu quero o agente. Então, a mesma coisa. Vou vir aqui em Linux, aí ele traz as versões, caso não tenha específico. Tá? Então, o agente aqui você vai selecionar Linux, seleciona a versão do SO, tá? Qual que é o kernel, e ali ele vai baixar, você vai conseguir fazer o download ali, por exemplo, aqui é o formato para você compilar. Então, vamos voltar aqui em pacotes oficiais, nós temos aqui, então, 5.0, Oracle Linux 7, nesse caso, e vamos supor que a gente tem aqui, ó, se a gente fosse instalar no Database MySQL, Web Server Nginx, tá? Esse é o passo aqui para instalar o server. A gente não quer o server. Então, após você acessar esse zabbix.com/download, você consegue visualizar essas informações para você estar entendendo basicamente o que você tem que fazer, tá? Só que olha que ponto interessante. Ele tem um site aqui chamado repo.zabbix, onde você consegue colocar o caminho das informações e você tem esse release aqui. Mas vamos supor que você não vai instalar o Zabbix Server, você quer instalar só o Zabbix Agent. Então, como que você vai fazer? Você vai acessar aqui repo.zabbix.com, beleza? Ele vai abrir para você. A gente vai clicar aqui em Zabbix, tá? Vou selecionar qual que é a versão, nesse caso 5.0. Nesse caso, o Oracle Linux é ali da família do RHEL, do Red Hat. Seleciono ele, seleciono a versão 7. Então, um ponto importante. Estou com o sistema operacional, não sei qual é a base dele. Vê se você encontra aqui no Downloads. Por exemplo, vamos olhar aqui o SUSE. Olha só, o SUSE, quando eu encontro Downloads, no repositório, ele coloca SLS. Então, isso vai te ajudar a você, quando acessar o site repo.com, saber onde clicar. Beleza? Então, você vai clicar aqui. E aqui eu vou procurar, olha só as informações, Zabbix Agent, todas as versões do Zabbix Agent. Inclusive, nós temos o Zabbix Agent 2 aqui. Vamos instalar qual? Vamos instalar o Zabbix Agent tradicional ou Agent 2? Vamos instalar o Agent 2. Então, eu vou pegar aqui, clico com esse botão, copy, tá? Então, nesse caso, a instalação no Oracle Linux. Copiei, vou voltar no meu terminal e vou fazer o seguinte, ó, em install -y, o pacote. Nada pode ser feito. Foi ignorado esse pacote. Por quê? Vamos colocar aqui, então, vamos estar verificando, ó, ping repo.zabbix.com. Olha só, porque meu DNS não está respondendo. Então, isso pode acontecer no seu ambiente. Como que a gente resolve? Vim /etc/resolve.conf e vou apagar essas informações aqui no resolve.conf, que realmente são testes internos. Vou salvar esse arquivo, então ali, quando acontecer isso, você tentar acessar, ele ignorou, falhou, primeiro que você vai fazer, troubleshoot, testa a conexão com a internet, tá? Eu tentei dar um ping, não respondeu. Então, novamente, ping repo.zabbix.com, olha só, opa, não tá. Então, ping zabbix.com. Nesse caso aqui, eu tenho que dar um comando, se eu não me engano, nscd-a, para limpar o cache? Não, não tenho. Então, eu venho aqui, Service, Networking, Restart. Networking, não é Network, Restart. Beleza? Estou restartando a rede aqui. Vamos vir agora ping 8.8.8. Opa, digitei errado. Beleza. Ping google.com. Pronto, agora já está resolvendo. Ping repo.zabbix.com. Maravilha, também está respondendo. E agora, não, ele está respondendo, ele resolveu o nome, mas ele não conseguiu trazer o retorno do ping. Não tem problema. Vamos vir aqui agora e install -y e a nossa URL que a gente copiou. Vamos ver, olha só, agora ele já está conseguindo fazer o download. Beleza? Feito esse download, o que a gente vai fazer? Vamos verificar. systemctl status zabbix-agent 2. Olha só, inativo. systemctl enable, tá? Enable, --now, zabbix-agent 2. Feito, criou, já inicializou. Vamos dar um status novamente. Perfeito. Colocamos aqui, tá executando. Vou alterar o arquivo de configuração.
zabbixagent2.conf e vou nos parâmetros que a gente viu. Server. Qual que é o server? É o IP do meu servidor. O IP do meu servidor do Zabbix Server é 10.0056, beleza? Eu vou onde agora? Mudar o server active, caso eu queira monitorar também de forma ativa, né? Então aqui eu também coloco o IP do meu servidor do Zabbix Server, 10.0056, beleza? Vou vir aqui no hostname. No hostname eu vou tirar esse Zabbix Server, vou comentar para ele pegar o nome da máquina lá como system hostname, beleza? Vou vir aqui agora, service zabbix-agent 2, start. Maravilha. Vamos pegar aqui um tail-f var log zabbix zabbix82.log. Olha só, já está trazendo informações no log, significa que está funcionando. Agora eu vou vir aqui na interface web do Zabbix, vou vir aqui em configuration, hosts, beleza? Dentro de hosts aqui, eu vou cadastrar um novo host, então eu vou vir aqui, ó, create host, e vou colocar aqui Oracle Linux. Então, vou colocar SRV Oracle Linux. Olha só. Aqui na interface do agente, eu vou cadastrar o IP desse cara, 233. Por que eu estou cadastrando IP? Porque eu vou utilizar o monitoramento de forma passiva. Se eu não fosse utilizar de forma passiva, eu tinha que considerar aqui somente o hostname. Ok? Vou vir aqui em templates e vou buscar por Linux by, olha só, Zabbix Agent. Beleza? Vou adicionar aqui agora. Maravilha. Volto aqui no terminal e vou dar um reload no Zabbix Server. Zabbix Server -r config cache reload. Beleza? Feito isso, agora a gente já consegue vir aqui no nosso servidor SRV Oracle Linux, tá? E vou selecionar qualquer dado, qualquer item e vou fazer um execute sinal para testar. Então vamos pegar aqui o status. Olha só, dentro desse status, Zabbix Agent Availability, execute now. Beleza? Quando eu faço isso daqui, eu já posso inclusive vir em Monitoring, Latest Data, e vou buscar a informação aqui no meu servidor. SRV, Oracle Linux, eu trago as informações, olha só, nenhum item coletado, tá? Não está coletando, exceto a disponibilidade do agente ainda está unknown, né? Vamos validar informações aqui. Olha só, no log do agente, eu tenho essas informações, ele está falando no active checks on server, normal, porque eu configurei o formato ativo e o Zabbix a gente já tentou se conectar lá no server e falar, opa, me traz a lista de itens aqui que eu quero monitorar, que eu preciso monitorar, só que quando bateu lá no server, o server falou, olha, não tem nenhum host chamado srv-linux, beleza? Beleza. Vamos vir agora fazer o seguinte, ó, tail-f var log zabbix server.conf. Vamos ver o log do Zabbix Server, ele está falando, ó, que o host ele está temporariamente desabilitado. Provavelmente é porque ao tentar se comunicar, não conseguiu. O que está acontecendo? Lembra que eu falei para vocês no começo dessa live, se o agente não está respondendo, tem que fazer troubleshoot. Primeiro troubleshoot que eu vou fazer do Zabbix Server para o Zabbix Agent é telnet 10.00233 na porta 10.050. Olha só, telnet notefound. Então, vamos instalar install telnet -y. Beleza? Estamos instalando aqui o nosso pacote do telnet e eu vou fazer o que? Eu vou fazer um teste de conectividade. Então, eu vou testar se eu consigo do meu Zabbix Server pro meu Zabbix Agent fazer essa comunicação funcionar. E olha que interessante, não foi combinado. Então, isso daqui é realmente o que acontece na prática. Você vai ativar o monitoramento e tem N situações que você não tem controle, tá? Olha só, telnet 10.00233 na porta 10.050. Olha só, não conseguiu. Se eu vim aqui, ó, systemctl firewall D, não tem. Systemctl status, na verdade, né? Firewall D. Olha só, o firewall está ativado. Então, se o firewall está ativado, eu preciso criar uma regra de firewall permitindo a conexão. Então, firewall, -md, -z port, não, menos permanente, -z port igual 10.050/TCP. Beleza? Feito isso, adicionei a porta, firewall, -md, -reload,
Olha só, perfeito. Se eu vim aqui então agora, pronto, já consegui fechar o telnet. Quando eu ver o log do Zabbix Server agora, ele já vai mostrar, olha, temporariamente desabilitado, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um execute now lá de novo e vamos testar. Então eu vim aqui em hosts, tá? Vou dentro do meu servidor Oracle Linux e vou selecionar qualquer item ali. Vou pegar aqui status, por exemplo. Eu vou clicar aqui nesse cara, execute now. Beleza? Quando eu dou execute now, observa que está vermelho. Vamos ver se ele já vai ficar verde. Tem que ficar verde. Tem que ficar verde. Vamos olhar aqui. Notified ainda. Vamos dar um outro reload, só para garantir. Reload no Zabbix Server aqui, clear. Tail-F. Force reload. Beleza. Vamos lá, novamente. Mais um execute now. Tem que ficar verdinho porque eu estou monitorando de forma passiva. Tá? Então eu vou vir aqui, executo, execute now. Pronto, ficou verde, meu agente. Ou seja, eu já tenho mais um cliente ativado, já tenho mais um servidor coletando as informações. Agora é só aguardar e esperar coletar. Lembrando que eu estou partindo do princípio que você já tem seu template padrão pronto e funcionando. Mas é dessa forma que você consegue ativar o monitoramento e monitorar os seus servidores Linux. Beleza? Bom, então é isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, me chama lá no Telegram, me chama no Instagram. No Instagram eu estou no JCP Tecnologia e estou no meu próprio Instagram, Robert Silva Tech, ok? Então fiquem à vontade de me chamar, que a gente vai tirando dúvidas e criando conteúdo para todos vocês, tá bom? Bom, é isso aí. Muito obrigado, Marcelo, pelo feedback. Obrigado, MacGyver. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. São quase 11 horas da noite e nós temos mais de 20 pessoas assistindo. Então é bem legal e muito obrigado pela presença de todos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês então no próximo vídeo, na próxima live. Fica de olho aí nas nossas redes sociais que a gente vai trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Beleza? Forte abraço, até mais. Valeu!